Ele é o dono do meio-campo do Palmeiras. Richard Rios está fazendo um Mundial de Clubes impecável. E o Visão para Jogo de hoje é sobre ele. Tá de volta o Visão para Jogo para falar de Palmeiras, para falar de Richard Rios. Jogando muita bola. Dono desse meio-campo e na nossa thumb. Todo campista participa de todas as fases do jogo, na construção da jogada, na conclusão da jogada, na fase defensiva ajuda e ajuda demais, duela e duela muito. William Borges sabe tudo do Richard Rios e conta pra gente agora como é que joga o jogador que tem agradado demais o torcedor do Palmeiras nesse Mundial e é uma peça importante demais para a continuidade do verde nesse campeonato do Mundial de Clubes. Você já adiantou muito bem. Todo campista é a palavra certa. É isso. Porque é um jogador que tem a capacidade de marcação, tem tamanho, tem postura, mas ao mesmo tempo tem muita qualidade com a bola no pé, sabe finalizar, chega na frente, faz muitos gols. Sim. É importantíssimo esse volante box-to-box que chega na frente. E recuperou seu futebol, passou por certa instabilidade, até teve problemas com a própria torcida do Palmeiras, Verdade. né? E agora recuperou seu futebol e no Mundial de Clubes vem jogando muita bola. Ele e Piquerez acho que vem sendo os destaques, junto com o Estevão, que tem a qualidade individual, mas ele e Piquerez eu acho que vem sendo o No destaque do Mundial, Palmeiras no ele e Mundial. o Piquerez. Acho que o É. Estevão fica um pouco atrás nessa conversa, tá? É que tem um contra um ali, enfim, mas... Assim, muita qualidade, muita mas qualidade. por performance no Mundial, Rios, Piquerez, o Estevão coloca um pouco abaixo, coloca até o Aníbal Moreira na frente do Estevão nesse Mundial, tá? É, tem isso ainda. Pelas atuações, lógico, o Estevão é um baita jogador. Mas o Rios vem se destacando muito Muita e condicionando muito o jogo do Palmeiras. Inclusive, o único jogo que o Rios não foi tão bem foi quando o Abel mudou a posição dele, trouxe ele mais para quase como um primeiro volante, que foi o jogo com o Aníbal, não É, que jogou. daí ele não consegue, e daí ele não teve tanto destaque. Mas tirando essa partida, as outras partidas, ele jogou muita bola e condicionou completamente o jogo do Palmeiras. Vamos nessa, vamos entender Richard Rios. Antes você deixa o like, ajuda a gente nessa, é muito importante o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube divulga o vídeo, mais torcedor do Palmeiras vai curtir as nossas análises por aqui. Tem uma playlist, VPJ-Palmeiras, aí no nosso feed, você fica à vontade para percorrer todos os vídeos aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem bastante coisa do Palmeiras, viu? Bastante coisa e no Mundial vai ter ainda mais. Vamos nessa? Vamos com o Richard Falando Rios. não é só sobre o Mundial, né? São Sim, sim, lances importante. em geral do Richard Rios, obviamente vai ter lances do Mundial, porque ele tem tido muito destaque, mas é lances em geral, inclusive até com a camisa da seleção colombiana. Importante demais. Começando o vídeo trazendo a questão marcação. Como um bom volante tem que ter o poder de marcação e também citando como ele tem mobilidade para saltar a linha e atrapalhar a jogada adversária. Aqui nessa jogada ele salta bem a linha, Sim. e aperta o goleiro adversário, obrigando ele a praticamente se livrar da bola. Então ele tá aqui e também ao mesmo tempo ele tá numa jogada ofensiva. Aqui pela seleção colombiana já, onde ele faz um desarme, ó, ele mostra força, faz o desarme e consegue clarear a jogada. Com um toque ele já clareia pro Sim. seu companheiro para tentar sair dessa pressão. Então a gente percebe no primeiro lance ali que ele tem capacidade para dar o tranco, né? Ele tem força para dar o tranco no jogador e daí clareia com um passe bonito. E assim, é importante destacar, né? Mobilidade e explosão física para ser rápido o suficiente para antecipar o cara. E como o Matheus, até que produziu as imagens, destacou pra gente. Duela muito. Mas assim, ganha muito duelo. É impressionante. Essa valência dele eu ia deixar mais pra frente, porque tem umas... Tem mais lance Tem sobre isso. é uns verdade. duelos que falam É. mais ainda. Esse é um duelo até mais simples, se você for ver, mas de fato, já pegando o gancho, é um jogador que duela muito, utiliza Sim. muito a força, utiliza muito o corpo e rouba muita bola com isso, e daí ele tem muita qualidade pra sair jogando. Eu até acho que a marcação é um pouco abaixo da capacidade dele com a bola nos pés. Não que seja ruim, Não, de mas maneira que ele é alguma. bom demais com a bola, no pé. né? Ele Mas- pica muito bem, vamos chegar lá. Como bom volante, vamos continuar nessa parte de marcação. É isso, seguimos nessa. Mais uma vez agora. Mais uma vez aqui eu quero destacar, o Palmeiras estava sendo bem atacado pelo Sim. Al-Ahly nesse momento do jogo. Você percebe que ele desce quase como uma linha de 5 na Sim, zaga, sim. e até tem uma linha de 6, se a gente for perceber bem. Ele desce bem essa linha, daí a partir do momento que eles tentam entrar na área, ele faz a interceptação. E o que eu Inteligente. quero chamar a atenção, ele intercepta, ele continua andando. Sim. Você veja que o Palmeiras sai numa transição rápida, que é o forte do Palmeiras, né? Tem uma transição rápida e ele sai andando. Ele não recebeu essa bola na direita, mas ele continua em progressão, sendo uma opção pro ataque do Palmeiras. Sempre tentando ajudar nessa transição, que é o Exatamente. que o Abel sempre pede, né? E a transição do Palmeiras é muito forte. Agora, vamos falar um pouquinho mais das características com a bola no pé e o que ele traz de associação para esse jogo Sim, do Palmeiras, que a bola passa muito pelo Richard Rios. Aqui a gente quer destacar aqui, ó, ele tá no meio de campo e ele vai andando para receber esse passe. Ele gosta de estar perto para receber esse passe aproximado. Talvez por ser um jogador a base dele é de futsal, esse jogo curtinho é extremamente interessante. E aí o que eu quero destacar, ele vai para o setor que a bola
ia, né? Então ele anda em progressão para receber esse passe, e daí como ele abre o jogo, como ele quebra essa linha adversária. Tudo bem, tem a velocidade do Estevão também para Claro. conseguir, né, chegar antes, mas quebrou a linha e daí tinha um jogador na esquerda livre, quebrou completamente ali a defesa adversária. E conhece, né? Assim, o passe dele é forte. Mas ele entende que o Estevão é um jogador rápido e você pode colocar no ponto futuro pro Estevão chegar, né? Então, assim, se ele não dá no ponto futuro, se ele dá em cima do Estevão, ele teria dificuldade, porque é um jogador que tá fechado, tá marcado por ali. Mas se ele dá mais à frente, é um Estevão que aí, com a velocidade, pode escapar da marcação e ter mais vantagem. É um jogador que gosta mais de receber a bola em progressão, né? Não necessariamente de costa, e sim para velocidade, para utilizar da sua melhor valência. Aqui com a seleção colombiana novamente, daí um jogo de nível de enfrentamento muito grande contra a própria Argentina. Se eu não me engano, é final da Copa América. Olha o passe que ele encontra e quase sai o gol da Colômbia. Pifa Tudo bem, fácil, cara. foi por... A gente percebe aqui, ó, vamos trazer, tudo não conseguiu, né, finalizar no final da jogada, Sim. mas a gente percebe a distância que ele estava e quantos jogadores da Argentina tinham para ele tentar encontrar esse passe. Então a gente percebe como ele mapeia bem o jogo e, cara, ia ser uma baita assistência em condições... Encontra a linha de passe muito fácil, né? Mais uma vez Muito aqui, fácil, ele cara. carregando a bola, e ele carrega, e daí ele sempre ergue a cabeça. A gente tem alguns lances que a gente vai destacar isso. A capacidade dele de erguer a cabeça e mapear o jogo. E aqui, então, ele mapeia a cabeça, espera o momento certo que o Paulinho vai fazer a ultrapassagem. E daí olha a bola entre as linhas entre os jogadores. Fácil demais, né, Parece. Cara? É impressionante. É impressionante mesmo. Parece muito fácil, porque assim, ergue a cabeça, é um tapa na bola e assim... Pifa fácil o companheiro, coloca o companheiro em condição de finalizar a jogada. E é a pifada entre dois jogadores, exatamente, né? Essa é aproveitando sempre esse meio espaço, cara. É impressionante, tá? É realmente impressionante. Faz aqui, parecer ó, muito fácil. Como eu falei, olha ele de cabeça erguida. Ele Sim. domina a bola e já ergue a cabeça para tentar encontrar a melhor solução. Nessa jogada, mais uma vez ele quebra a linha adversária. Olha como o passe dele é em progressão, né? O Flaco domina mal, né? Mas assim, o lance anterior ainda é uma linha só que ele tem que quebrar. Nesse, pelo menos duas, a do meio campo e a da zaga do adversário, né? Então é um jogador que consegue romper linha muito fácil. A gente destacou isso no vídeo do Jorginho no Flamengo, né? Sim. Que também é um cara com a característica de romper linha muito fácil. O Rios no Palmeiras mostra a mesma coisa. Exatamente, bem lembrado, bem comparado. E num nível parecido, né? Bem comparado e mais novo, e, enfim, Claro, tem sim. talvez um potencial futuro maior, digamos. Não que vá ser melhor ou pior, tô falando que tem mais tempo para... Acho que ele tem mais ferramentas. Se Isso, não, e com a idade. Ainda é um jogador jovem, né? Então ainda margem de tem evolução, margem de legal, evolução, exatamente. Sim. Aqui, você lembra que eu falei bastante dessa característica do futsal dele? Ele é um jogador que é oriundo do futsal, que inclusive foi contratado pelo Flamengo quando veio para o Brasil. Sim. Ele estava jogando, acho que um campeonato de futsal, se não me engano, não lembro exatamente. Daí foi contratado, que daí começou a despontar no futebol brasileiro. Daí aqui a gente destaca o seguinte: a partir do momento que ele ergue a cabeça dele, faz um drible curto, que é geralmente jogo de futsal. Sim, e daí sim. a capacidade da bola longa, que daí já é do futebol de campo. E daí ele dá o drible curto primeiro e consegue encontrar um passe em progressão. Você veja esse passe aproximado, não é muito forte, porque se for muito forte, o jogador não consegue chegar. Ela passa pertinho do jogador do Santos, mas para ficar à deriva pro jogador do Palmeiras. E assim, passes com as duas pernas, esse drible curto que a gente vai mostrar também mais características de futsal dele. Também excelente para um jogador que tem muito pouco espaço para jogar, né? Meia, o volante normalmente muito pressionado, com o adversário muito próximo. Então, todas essas características dele se juntam num jogador que lida muito bem com pouco espaço e com um cara que consegue acionar muito fácil a transição. Bem lembrado, ainda mais como vocês estão no meio de campo, ainda mais que o futebol hoje em dia cada vez mais com as linhas aproximadas, ele domina a bola já muito sobrecarregado, muito marcado, então esse drible curto e essa saída rápida é extremamente interessante. É verdade. Mais uma vez com a cabeça erguida, né, como de praxe, e agora a gente já quer trazer outra característica que ele tem muito, que é inversão de jogo e também lançamentos no ponto futuro, lançamentos para tentar encontrar as melhores jogadas. Não só inversão, né, às vezes bolas mais objetivas. Aqui contra o Cruzeiro, onde ele vira essa bola e encontra o jogador no setor da direita ali, tentando tirar. O jogo estava aglomerado por aqui, ele clareia o jogo para o outro lado. Que mais uma vez, acho que na Libertadores, acho que Contra o Bolívar, Bolívar. Onde ele está pela direita, ele domina essa bola e olha como ele já vira para o outro lado ali. Olha como tem um campo para a esquerda do Palmeiras. Tá? Aqui está sobrecarregado, aqui está aglomerado. Ele vira lá, não sei nem se é o Piquerez no lance, mas consegue encontrar em boas condições de criar uma nova jogada e sair dessa pressão inicial. Virada de campo todo, né? Assim, é um negócio complicado de fazer, não é nada fácil, né? E assim, esse jogo longo para desafogar é interessante também. Quando a gente fala de jogador que saiu do futsal,
a gente tende a achar que é um cara que se limita por isso, né? Pro curtinho. Até na cobertura do Atlético Paranaense está acompanhando o Leozinho. O Leozinho Futsal. Leozinho Futsal. E ele, no que é futsal, ele vai muito bem. A pisada, o drible curto, a possibilidade de 1 contra 1. No jogo curto, ele vai muito bem. Quando você tem que jogar mais longo, quando você tem que mostrar outra característica do campo, ele não consegue. Não é o caso do Rios, não passa nem perto de ser, né? Isso é o mais de destaque que a gente pode trazer nessa questão quando a gente vai falar sobre a parte dele no futsal. Que ele tem sim valências, mas ele não se limita por isso. É que evoluiu, né? A questão Evoluiu é demais, essa. Ele exatamente. tem essas valências do futsal, que mostra muita qualidade, só que ele continuou evoluindo. Talvez o exemplo que você citou do Leozinho, também é um jogador que chegou há pouco tempo pro campo, mas um jogador que ainda tem muito resquício disso. E também o Rios veio mais jovem. Exato. O Leozinho já... 27 anos, mas enfim, a comparação é perfeita. E duela muito, né? É isso que eu queria citar. Como já diria meu amigo Matheus Santana, importância de ganhar duelos. Muita coisa. E como ele é um jogador físico, além disso, é um jogador forte, ganha duelos. Como a gente citou, duelos na parte defensiva, aqui esse daqui é muito bom, porque é um duelo na parte ofensiva, onde você já tá no campo do adversário. Então a bola tá mais para o adversário, ele briga, continua, insiste, dá o tranco, fica com ela e consegue achar um passe para sair o gol. Acho que é o Facundo que finaliza. Torres, exatamente. E, assim, um nível de enfrentamento internacional naquela época ainda estava jogando muita bola hoje. Tava invicto, né? Nessa época. Não tinha perdido na temporada, tá? Não Caiu de produção depois, mas daí ele faz a jogada e dá uma boa assistência pro Facundo. Aqui a gente quer citar também sempre lances no terço final. A gente está trazendo, por exemplo, essa assistência que ele deu pro Facundo Torres. Então, por exemplo, a gente começou o vídeo falando do lado defensivo dele, que é na parte de marcação. A gente avançou no vídeo entendendo como o Richard consegue, na construção, pifar os jogadores na transição. Lançamentos, construção de jogada. Agora, finalização de jogada. Terço final do campo. Último passe e também a finalização em gol. Primeiro, último passe. Exato, vamos por partes. nessa. Então, como foi aquele lá? Ele duelou e tocou para fazer assistência. E aqui, mais uma vez, pisando no terço final e conseguindo achar um bom cruzamento, porque ele tem qualidade nessa batida. Exatamente. Ele acha um bom Pega cruzamento bem na pro... E você vê que ele faz a jogada e faz o cruzamento. Acho que é o Flaco que faz o gol. Tudo Sim, bem, o goleiro gol. adversário ele não saiu tão bem. Ajudou legal. Mas tudo bem. Aqui a gente já quer trazer para o cenário da finalização. Sim, sim. Como eu citei no início do vídeo, é um volante box to box que faz gol, que pisa na área, que sempre está nesse terço final, como você falou. Aqui, contra a Argentina novamente, ele na entrada da área finalizando. Não fez o gol, mas passou perto ali. E pela camisa do Palmeiras vai ter daí inúmeros lances. A gente separou alguns, né? Mas ele sempre finalizando. A gente vê ele finalizando muito. Às vezes até para cima, porque ele finaliza de fato muito. Então até vou deixar correr um pouquinho. Sim. Não vou deixar correr porque agora eu lembrei desse lance aqui. É A gente falou da característica do futsal. Sim. Olha o domínio com a sola. Domínio, entra pisando. Se você pode abrir a câmera aqui, Andrés, por favor? Andrés, ele quer mostrar. É o domínio pisando. Você domina aqui. Característica de futsal. E daí, vou até mostrar aqui. Ele domina pisando e já fazendo o giro para bater no gol. Domina dando uma penteada na bola, né? É entrar solando, ele entra solando, é característica de jogador de futsal. E daí já gira para fazer a finalização. Então aqui é uma sequência de lances dele finalizando, sempre próximo à área ou até às vezes dentro da área. Mais uma vez, ó, e como ele se coloca livre muitas vezes na entrada da área para finalizar. O lance da Argentina foi parecido. Mais uma vez, agora ele fora da área. Essa daí eu acho que vai entrar uma sequência de gols, se eu não me engano. Isso é um golaço que ele faz, tá? Meu Deus do céu. Batida pronto. seca, Nossa, né? que golaço. Forte. O goleiro nem vê ela. Já foi. Aqui, inclusive que eu falei da discussão com a torcida do Palmeiras, nesse jogo aqui. Nesse jogo, é verdade. Aqui já trazendo para um contexto dele pisando na área, entrando, fazer aquela jogada mais de empurrar pro gol, mas mostrando que ele também participa disso, terminando muitas vezes a jogada dentro da área. É importante de notar, né? É um jogador que sempre do lado direito para dentro da grande área. Geralmente. Sempre dessa faixa do campo, né? Porque no Palmeiras, você tem o Facundo como um cara da esquerda para dentro. Você tem o Piquerez aproveitando sempre o corredor da esquerda. Então, o Rios também não fica centralizado e não tem tanta liberdade assim. Ele ocupa mais esse lado direito do meio-campo do Palmeiras. E é daí que ele encontra a maior parte das suas finalizações. Ele tem certa mobilidade, mas se você reparar, ele joga mais à direita. Sim. E aqui daí outras circunstâncias, como a gente falou, é um volante que faz gols e não só chegando finalizando, que finalizando eu acho que a principal valência dele é ofensiva. Sim. Mas aqui a gente traz até gols de cabeça. Nesse jogo, eu acho que é contra o Bolívar também. É, o Bolívar lá no... Ó, ele disputa de cabeça e ganha uma bola até que não estava tanto só para ele. Sim. Aqui contra o Guarani no Brinco de Ouro, novamente ele ganha no primeiro pau ali. Então ele é um jogador que tem certa altura, até não pesquisei a altura dele antes, mas é um jogador que tem... impulsão também, né? E também impulsão. Esse golaço contra o É Santos. outro, é até parecido com aquele que eu falei, não foi uma batida tão seca, mas é uma sobra de uma bola parada em que ele bate e o goleiro não vê nada. Quando ela chega no goleiro, não foi a mesma batida Não daquela lá.
Mas, assim, é uma batida que é extremamente perigosa, porque o goleiro não vê nada quando ela tá chegando, Sim. já foi. Agora, novamente com a camisa da Colômbia, Mais mais uma vez nessa faixa do finalização. campo, né? E pela direita, exatamente. E daí ele consegue finalizar no cantinho, é uma batida forte, Golaço geralmente. também. Aqui trazendo agora para o Mundial. A gente falou do Mundial e apresentou poucas situações do Sim, Mundial. sim. Mas aqui contra o Botafogo, eu acho que ele fez uma partidaça com inversões de jogada, chegando na frente, finalizando, criou chances importantes e é isso que a gente vai destacar. Aqui é uma jogada que ele começou numa inversão pro Estevão, tá? E a bola volta para ele, para a direita, em que ele finaliza e quase faz o gol do Palmeiras. E num jogo muito truncado, que talvez a finalização pudesse fazer muita diferença. De novo naquela faixa do campo, né? Importante colocar. Pela direita, e novamente aqui. Novamente aqui, exato. Aqui a gente até não vai mostrar a finalização, que a gente quer mostrar é porque daí é o jogo contra o Botafogo, trazendo para esse contexto. Uma inversão de jogada, onde que ele domina. Até um lance que, se eu não me engano, o Estevão vai estar impedido, mas eu quero dizer assim, ó. Olha como ele consegue encontrar o passe do outro lado do campo, quebrando completamente e encontrando o Estevão livre. E daí é uma jogada que gera certo perigo, que, se eu não me engano, está impedido. Que vai sair o gol anulado e no rebote, né? E estava impedido. Mas a ideia é como ele conseguiu encontrar o Estevão, independente. Se o Estevão estava impedido ou não, daí era outra história. Não, mas o lance é difícil igual. É, exatamente. O lance é absurdamente difícil igual. Que mais uma vez nessa partida, que ele teve muito destaque, ó. Você pega o distanciamento do defensor para ele. A partir do momento que você dá esse espaço para ele, ele consegue dar uma carregadinha, mesmo jogando, e bate muito bem. E aí o John faz uma baita defesa. Sim. Então, assim, como você até no meio do vídeo adiantou ali, olha tudo o que a gente falou. A gente falou da questão da marcação, a gente falou da capacidade de quebrar a linha, encontrar o passe, a gente falou que ele tem finalização, que ele consegue chegar na área para fazer o gol, que ele dá lançamento. Então, olha todas as valências que o Richard Rios tem. É um jogador extremamente interessante, que, se tiver com a cabeça boa, que eu acho que a cabeça é o principal dele, é um jogador muito útil pro Palmeiras, e eu acho que tende a dar muito dinheiro pro Palmeiras também, tá? É verdade. Que é um jogador que não deve ficar no futebol brasileiro por muito tempo. Todo campista, né? Atua em todas as áreas, atua bem e com protagonismo em todas as áreas, ajuda demais esse Palmeiras do Abel, peça-chave e muito importante, tá? Realmente é um jogador de muito destaque. Vai enfrentar o Chelsea. Vamos ver como vai ser a atuação dele contra o Chelsea. Claro, vai ter análise aqui na WTV do Palmeiras contra o Chelsea, dos grandes destaques do Verde nessa campanha do Mundial e ao longo de toda a temporada também, tá? Gostou do vídeo, torcedor? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Mais de 90% das pessoas que consomem o nosso conteúdo não estão inscritas. Se inscreve aí, é muito fácil para você, ajuda demais a gente, tá? Se inscreve porque é muito importante, beleza? Esse vídeo é Powered By, é oferecido pela Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Eles têm as nossas ferramentas, eles que nos cedem tudo que a gente usa para fazer essas análises, em questão de análise de vídeo, em questão também de análise estatística, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima.